Como eu tinha prometido para vocês, eu iria trazer um vídeo sobre a minha conversão. Como Deus trabalhou na minha vida, como Deus transformou a minha vida. O que aconteceu comigo para que eu viesse conhecer o Evangelho. Fique conosco. Nesse vídeo eu vou contar parte da transformação da minha vida para você. Pois bem, no livro de Mateus, capítulo 11, e o versículo 28, assim está escrito: Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O jugo, como você sabe, é um pesado arreio de madeira que se coloca sobre dois animais, dois bois, dois jumentos, dois bois. E eles precisam, e esse instrumento, ele é atrelado a uma parte do equipamento que os animais devem puxar. Uma pessoa pode estar carregando um jugo pesado do pecado. São coisas excessivas que ela carrega consigo. São exigências de líderes, da sociedade, que faz com que essa pessoa se submeta a um fardo pesado, a um jugo pesado. Eu vou dizer para você que eu tive uma infância boa. O meu pai, ele era um homem muito truculento, um homem ignorante, um homem com pouca cultura. Na verdade, ele tinha muita sabedoria. Ele poderia ter pouca cultura porque ele não teve acesso à alfabetização, mas ele tinha muita sabedoria. Meu pai, ele tinha conhecimento geológico, meu pai tinha conhecimento biológico, meu pai, ele era um botânico, eu posso dizer assim. Ele tinha um conhecimento que se assemelhava a essas profissões. Ele tinha uma visão social da coisa. Ele sabia como associar uma coisa a outra. E meu pai morreu muito jovem. Meu pai ele tinha uma enfermidade pulmonar e ele adquiriu essa enfermidade, ele era uma criança ainda. E bem jovem ele já começou a sofrer com essa enfermidade, bem jovem mesmo. E quando ele atingiu a idade de 49 anos, ele já sofreu muito com essa enfermidade. E ele veio a falecer com 49 anos. Nessa época, nós já éramos em 7. Éramos 6 homens e uma mulher. Eu era o número 5. O penúltimo, né? O antepenúltimo dos homens. Na verdade, eu era o número 5. E o que aconteceu? Quando meu pai morreu, eu tinha 2 irmãos casados e os outros todos solteiros. A mais nova tinha 5 anos, depois tinha o outro com 10 e tinha eu com 14, eu tinha 9, eu devia ter uns 14 anos. Mas a gente, como eu falei no vídeo anterior, que o menino, ele tem que ter uma referência masculina na vida dele. Eu escutei o testemunho do Robert, um rapaz que já desde novinho, 7 anos mais ou menos,
ele se sentia diferente no corpo dele porque ele não tinha, segundo ele, uma figura paterna, né? Que estivesse mais junto dele, certo? Eu conheci um rapaz, e ele teve todo um problema, fez cirurgia, trocou sexo e tudo mais, e depois ele veio a se converter, e hoje ele se considera um homem, né? Um caso que aconteceu comigo quando eu era guri, eu era um menino, e conosco lá tinha um rapaz chamado Eguinho. Eles eram em três filhos. E ele era o menino e as outras duas eram duas mulheres, né? Então um dia ele estava junto conosco assim, e ele foi fazer xixi, foi mijar, e ele se fez de cócoras, se abaixou, sentou, se abaixou, enquanto que a gente fazia de pé. E ele achou estranho nós fazer em pé e ele de cócoras. E a gente disse, não, mas não é assim. O homem não mija desse jeito. Ele disse, não, mas lá em casa é assim. Minhas irmãs fazem assim. Mas eu tinha referência porque nós éramos em 6 homens na família, né? Só tinha uma menina que era caçula, tinha 5 anos. E o outro meu amigo também tinha referência porque o pai dele, o irmão dele, o tio dele, então eles estavam tudo junto, né? Essa questão não é uma questão de machismo, você pode levar para esse lado, não. Mas a gente falou para ele, olha, isso está errado, rapaz, homem. Então você vê que a presença masculina, ela muda muita coisa na vida da pessoa, né? E ele, então, daquela época em diante, ele mudou, né, a maneira de fazer, de mijar ali, de fazer xixi, ele mudou. Ele começou a fazer em pé. Então você vê a importância de uma presença masculina, né? Eu, quando meu pai faleceu, ele era um homem muito bom, ele, apesar de não ser alfabetizado, ele tinha um conhecimento profundo, né? A gente sabe que nem todo estudante é sábio, né? Nem todo estudante ele pode ter conhecimento, mas não tem sabedoria. E meu pai não tinha conhecimento, mas tinha sabedoria. E uma coisa que chamava atenção entre os amigos dele era a perspicácia do meu pai. O pai era perspicaz. Meu pai, ele tinha uma visão ampla dos negócios. Ele tinha uma visão muito boa, né? E quando ele morreu, eu fiquei, né, uma criança de 14 anos, e antes do meu pai morrer, um certo dia, ele era viciado, né? Meu pai era viciado em álcool. Meu pai bebia, não posso dizer que ele era um viciado inveterado, né? Ou seja, um viciado mesmo, ele não era aprofundado assim no álcool, mas ele bebia. Bebia, e várias vezes ele chegou em casa embriagado, meu irmão também teve que buscar ele umas 2 vezes, e quando ele estava muito mal, né, na cama, ele chamou eu, e chamou meu irmão caçula, que devia ter uns 10 anos, 9, 10 anos, e chamou eu, que devia ter uns 13, 14 anos. E ele mandou eu segurar na mão do meu irmão, e segurou na minha mão e disse, olha, o pai vai morrer. E eu quero que tu cuide do teu irmão, mas tu cuide do teu irmão e cuide da tua mãe, ajude a tua mãe. Eu não sei nem por que ele falou isso. E eu disse, não, o pai não vai morrer, o pai tem muita vida pela frente. E há pouco tempo depois, infelizmente, ele veio a falecer. Ele teve um problema sério no coração, né? E ele veio a falecer. Ele deixou uma falta muito grande. Meu pai poderia ser ignorante, meu pai poderia ser truculento, mas ele era um homem que nunca me deixou sem alimento, ele nunca deixou nem o filho dormir com a barriga vazia, né? E isso marca muito na vida isso me marcou muito
Isso foi o marco que eu guardei comigo, esse fato de eu nunca ter passado fome na minha vida. Por mais pobre que a gente era, por mais humilde que a gente fosse, mas eu nunca passei fome na minha vida. Ele sempre deu um jeito para trazer alimentação, sendo que ele era muito enfermo, mas ele sempre deu um jeito para trazer alimentação para nós, né? Então a gente nunca passou a uma necessidade desse tipo. E ele podia ter o defeito dele, mas então isso marcou muito na minha vida. Isso foi um marco, isso me deixou assim muito, muito, na verdade, foi uma escola, né? E quando meu pai morreu, então eu tive 3 amigos, nós éramos em 3 amigos, Chico, eu e o bebê. E a gente fazia coisa que, além de outros amigos, mas esse a gente era mais chegado, né? Mas a gente fazia muita perspicácia. Eles tinham um pai, eu não tinha meu pai, só eles, eu não tinha. Mas o meu pai, ele tinha deixado, mas a minha mãe, ela ficou viúva nova, seus 40 e 47 anos, e ela atuava como pai e mãe ao mesmo tempo, sabe? Ela tinha uma liderança, ela tinha uma firmeza no que fazia, uma firmeza no que falava, que era coisa tremenda, né? Então, a gente tinha um respeito muito grande pela minha mãe, eu tinha um respeito muito grande pela minha mãe. E eu, cedo, logo que meu pai morreu, então eu me envolvi com uns amigos ali, e a gente... eu procurava, aí vem aquele fato de ter sempre alguém para te orientar, né? E eu procurava, porque a minha mãe falava muito de religião, porque minha mãe era uma mulher católica, e eu procurava alguma coisa que me desse sentido na vida, porque eu vi meu pai morrer novo, e eu queria alguma coisa que me desse sentido na vida, né? Alguma coisa que me desse, que me provasse que valia a pena viver. E eu não queria acabar minha vida daquele jeito, eu não queria perder, eu não concordava que a vida, ela terminava ali, né? Como terminou a vida do meu pai, eu não acreditava nisso, eu não queria aceitar isso ali. E eu queria saber para onde o ser humano ia, se existia outra vida, porque eu não concordava, eu não tinha... Eu não concordava, e até hoje não concordo, que o ser humano é uma coisa qualquer que vai desaparecer do nada. Então aquilo ali me deixou curioso, sabe? Me deixou curioso, eu queria descobrir mais alguma coisa. Eu não conhecia a palavra de Deus, eu não conhecia Jesus, eu não conhecia Deus, eu não queria nem saber de Deus, não tinha interesse por nada que falasse de religião. Eu me tornei totalmente, eu não posso dizer ateu, mas ignorante a esse respeito. Eu ignorava qualquer coisa que viesse nesse sentido. Eu queria simplesmente descobrir para onde eu poderia ir. Se tinha outra vida, eu tinha que descobrir a outra vida, mas de que jeito eu ia descobrir a outra vida? Como é que eu ia alcançar a outra vida? E foi aonde me apareceu a droga, né? A droga chegou para que eu pudesse achar o outro lado da vida. Aí me envolvi aí apareceu alguém que me ofereceu a primeira vez, né? E eu usei a primeira vez. Eu achei muito interessante, eu fiz uma viagem muito louca, né? Eu saí, eu fiquei em êxtase, vou dizer assim, em transe, e nossa, eu fiz uma viagem muito, muito maluca. Eu disse, olha, isso aí pode me servir, né? Mas eu não gostava muito de bebida alcoólica, então eu gostava mais de uma maconha, coisa assim, outras drogas. E eu entrei por esse caminho e comecei, né? Cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Então eu tinha um corpo atlético, então isso ali não me definhava, né? Eu corria muito, eu fazia muito exercício, jogava muita bola, mas eu fui atrás
de algo que me trouxesse um parecer de uma outra vida. Eu não conhecia a palavra de Deus, eu não conhecia Deus, eu queria alguma coisa que me mostrasse o outro lado da vida, certo? E eu fiquei impressionante quando eu usei a primeira vez, né? Que eu fumei a primeira vez. Eu achei impressionante, eu achei assim extraordinário. E para você ver que interessante, né? Para tudo tem um início, né? O meu começo é porque eu queria, eu não aceitava meu pai ter morrido tão jovem e para onde ele iria, né? O que seria da nossa vida sem ele? Então, eu não aceitava isso ali. Então você vê que tudo tem um porquê, né? Tudo tem porquê de eu me envolver com as drogas, né? Era porque eu tinha uma necessidade, uma carência de firmeza na vida. Eu precisava. E então entrei para as drogas e comecei cada vez me aprofundar mais, cada vez mais, e eu não achei nada. Não achei o outro lado da vida. Mas continuei cada vez mais. Me envolvi com muitos delitos e a coisa foi ficando difícil. A minha mãe acabou descobrindo e foi uma tristeza muito grande para ela. E depois o meu irmão mais velho também, que eu considerava ele, por isso que às vezes quando alguém quer lhe ajudar, você tem que considerar. Meu irmão mais velho, ele era contra terminantemente, né? E eu não valorizava ele porque ele me criticava, né? Ele dizia que eu estava errado, que isso aí, eu dizia, mas como que eu estou errado? Eu estou fazendo um negócio normal, é normal? Não, mas isso está errado. Que errado? Isso é coisa da tua cabeça, tu que é crítico, tu é muito ignorante, tu é quadrado, tu tem que aceitar essas coisas, não é assim, não é assim. Eu gosto disso aqui, não estou fazendo nenhum crime, entende? Isso, mas é a influência que eu levava sobre as outras pessoas, eu influenciava outras pessoas. Eu passava essa minha visão de que a droga ia me levar para outro setor, outra vida, né? Da mesma forma como eu falei para você, quando as pessoas são jovens, né? E eles colocam sobre o homossexualismo, eles infiltram, né? A pessoa começa a aceitar e pensar que realmente isso ali é algo que vai lhe trazer felicidade. É claro que o homossexualismo é crime, né? Isso foi crime, sim, há muitos anos atrás. Hoje já não é mais crime, né? Mas igual usa droga, hoje não é mais crime. A pessoa usa droga, né? Não é mais crime. A pessoa pode ser um usuário de droga. Então você vê que... Mas a influência que a droga traz na outra pessoa, esse é o problema. Ali começou o meu problema. A influência sobre outras pessoas. Influenciar outras pessoas. E quando você usa droga, você sabe que começa a um outro estágio na vida. O primeiro é você começar a usar droga. Depois você vai passando para outros estágios. E muitos estágios são perigosos, né? E muita gente não chega não passa pela adolescência por causa das drogas. Mas esse vídeo, para não ficar muito longo, eu vou estancar ele aqui e no próximo vídeo eu continuo o que aconteceu comigo, essa influência maléfica, o que eu fiz, né, da minha vida, como eu envolvi outras pessoas comigo, trazendo a tristeza, a angústia para outras pessoas. Então, 11:28, ele narra bem certinho que quando eu vi esse Covid, vinde a mim todos cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, eu parei, olhei e pensei. Fique conosco. No próximo vídeo eu vou continuar, eu vou falar para você o que eu fiz, né? A influência que eu exerci sobre outras pessoas, e muitas pessoas dessa que eu influenciei, eu destruí a vida delas, né? Destruí por completo, mas não porque eu queria, não. Porque existia uma força maligna que me levava a isso. Fique conosco. No próximo vídeo eu continuo a nossa história.